Bom, nem vou chamar vocês para abrir o livro de Crônicas, porque por enquanto nós não estamos falando muito sobre Crônicas, né? Melhor você deixar sua Bíblia aberta em Apocalipse mesmo, Apocalipse 12, que está sendo mais o nosso foco. Estamos falando sobre isso por causa da história de Crônicas e por causa da estratégia de Satanás que vimos ali naquela história. Mas estamos falando sobre a estratégia de Satanás e também agora a estratégia de Deus, porque é uma batalha. Os dois têm uma estratégia, tem uma guerra. E nós precisamos saber a estratégia de Deus, porque queremos fazer parte do plano dele, e queremos entender a estratégia de Satanás, porque queremos estar preparados para aquilo que está acontecendo e vai acontecer até a vinda de Jesus. Então, nós temos falado bastante sobre o objetivo de Deus, que é de preparar uma mulher e para que essa mulher possa ter um filho. Isso aconteceu antes de Jesus, para que o próprio Jesus pudesse vir, e está acontecendo outra vez. Precisa ter mais um nascimento. Em certo sentido, é o mesmo nascimento, é o mesmo Jesus que precisa nascer no seu corpo. Mas é uma outra parte do plano, e Satanás entende suficiente do plano para ficar realmente furioso, atento, tentando de todas as formas impedir. Então, esse é o cenário que nós estamos trabalhando. Então, nós temos falado em Apocalipse 12 sobre essa mulher que está na visão, que estava gloriosa, vestido do sol, a lua debaixo dos pés, as coisas refletidas. Grande parte da história, a igreja tem enfatizado a luz refletida da lua. Essa uma possível interpretação dessa luz da lua, que no caso aqui ela está com a lua debaixo dos pés, Apocalipse 12, 1. Uma possível explicação é que a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, ela é boa para iluminar a noite. Então a igreja, durante muito tempo, nos tempos de escuridão na história, a igreja tem refletido, é uma coisa boa, nós temos que refletir a luz de Jesus. Nós não temos luz própria, nós dependemos da luz de Jesus para ter luz, para poder refletir, mas essa mulher tem a lua debaixo dos pés, e ela tem uma luz forte, ela está vestida do sol, ela não é o sol. Então aqui nós vemos uma outra possibilidade. Essa luz da lua, a igreja, ela tem refletido através dos séculos uma luz do cristianismo, o cristianismo na cultura. Essa luz da lua, você pode entender como, por exemplo, os 10 mandamentos, que quem estuda o direito sabe que os 10 mandamentos servem como base da lei, da lei jurídica, da lei dos países, em todas as civilizações. Então, é uma luz refletida. Muitas coisas na nossa cultura, mesmo pessoas que negam Deus, que negam a verdade da Bíblia, elas têm muita coisa da lua através das coisas refletidas. Mas a luz da lua, ela não dá vida. Imagina, se não tivesse o sol, primeiro, se não tivesse o sol, nem a lua teria luz. Mas em segundo lugar, se não chegasse a luz do sol aqui, só a luz da lua, a luz da lua não gera fotossíntese, ela não gera vida, ela não tem o poder que a luz do sol tem. Embora seja uma luz que vem originalmente do sol, mas como é uma coisa refletida, ela não tem vida. Então nós podemos dizer assim que muitas coisas na cultura vêm do cristianismo, vêm de uma forma indireta de Deus, mas não tem vida em si. Então a mulher, ela não é o sol, mas ela está vestida com o sol.
Então, a luz de Deus realmente está revestindo essa mulher e ela não está mais dependendo da luz da lua. A lua está debaixo dos pés dela. Então, são vários aspectos que você pode tirar de quem é essa mulher e qual a importância dessas figuras. Mas temos falado, então, que Deus está atrás de preparar essa mulher e ela é a esposa, né? Essa figura está muito presente nas Escrituras, que precisa ter uma esposa, uma noiva para Jesus. Mas essa noiva, ela também, o que Deus está querendo com ela, não é só esperar o dia do casamento, mas essa mulher, ela dá à luz. Então aqui ela fala no versículo 2, está grávida, grita com dores de parto, falamos um pouco sobre as dores de parto, e ela vai ter um filho, e o dragão, essa cena que é muito forte nesse capítulo, o dragão é ele que sempre faz tudo possível para destruir, ou para macular, ou para contaminar a mulher. Ele faz tudo possível para que a mulher não chegue nesse ponto. Isso faz parte da estratégia dele, mas agora que essa mulher está gloriosa, a gente olha para essa cena e imagina assim que o diabo falou assim, bom, eu tentei, não consegui, a mulher chegou lá, ela está fantástica, ela está do jeito que Deus quer, só que ela vai ter um filho, e na cena aqui, o dragão está à espreita, aguardando esse momento, porque esse momento pode muito bem ser a derrota final dele. Então ele quer devorar essa criança assim que nasce, para que ele consiga frustrar os propósitos de Deus. Então a gente vê a estratégia de Satanás é devorar o filho, a estratégia de Deus é preparar uma mulher para que possa ter um filho. E aí nós vimos domingo passado que esse filho, versículo 5, ela fala... Diz assim, e ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então, a cena aqui também é uma coisa interessante, porque ela dá à luz um filho, pelo menos assim, na visão, não fala especificamente que o filho já nasceu adulto, mas a ideia aqui é que ela dá à luz um filho, é um homem, mas é esse homem que há de reger as nações. E aí nós mostramos como 4 vezes nas Escrituras aparece essa expressão, né, de reger as nações com vara de ferro, 2 se referindo claramente a Jesus, mais 2, essa aqui é uma delas, e a outra numa das cartas, as 7 cartas, em Apocalipse 2, se referindo claramente ao corpo de Cristo. Então, Jesus vai reger as nações com vara de ferro, mas ele vai dividir o trono com seu corpo, com sua noiva. São figuras diferentes, mas fazem parte da mesma ideia. Então nós terminamos domingo passado falando que esse filho varão não é uma pessoa, não é um indivíduo. Na primeira vez foi, Jesus nasceu como uma pessoa encarnando o próprio Deus em carne, mas agora esse mesmo processo de encarnação, esse mesmo processo de trazer Jesus ao mundo, antes ainda da volta dele, quando ele virá para se instalar aqui permanentemente, mas antes disso, ele aparecerá, ele virá, e outra vez, através do nascimento de uma mulher, só que não como uma pessoa, mas como o corpo, ok? Então, essa é a nossa recapitulação rapidinho para a gente poder prosseguir. Então, agora, nossa tarefa hoje é dar uma olhada no livro de Apocalipse. Tem 3 figuras diferentes. Existem várias opiniões, mas eu sou da opinião, quero passar essa ideia para vocês, não como uma coisa final, como uma única interpretação, mas como uma possível interpretação de que essas 3 figuras, essas 3
coisas diferentes que mostra aqui no livro de Apocalipse, representam a mesma coisa, né? Uma das três é esse filho varão, ok? Então, depois talvez a gente volte aqui, mas então nosso contexto dentro de Apocalipse 12 é que a mulher precisa ser formada, ela vai ter dores de parto, falamos um pouco sobre as dores de parto, e depois que o filho nasce, nós temos uma grande vitória no céu, uma batalha que expulsa Satanás do céu. Depois tem um grande testemunho na terra, grande ira do dragão, porque ele é expulso do céu. Ele sabe que se o tempo dele já era pouco antes, né, e ele tem essa consciência de tempo. A gente lembra dos demônios que Jesus expulsava, e antes deles serem expulsos, eles falam assim, as pessoas às vezes não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, os demônios sabiam, e falavam assim, Filho de Deus, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Então eles são conscientes de que vai ter um tempo final, e eles estão aproveitando ao máximo o tempo que resta para poder estragar o plano de Deus e arrastar mais pessoas com eles para o abismo, né? Quando a pessoa vai para o abismo, ela não quer ir sozinha, ela quer arrastar o máximo possível junto com ela. Então, o dragão tem grande ira, ele sabe que tem pouco tempo, mas ele quer fazer o maior estrago possível. Então, é isso que acontece como resultado desse filho que nasce. Tem uma grande vitória no céu, abre-se uma via de comunicação entre o céu e a terra, mais livre, porque Satanás não está impedindo mais. Tem um grande testemunho na terra, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Grande ira do dragão contra a mulher e contra o povo de Deus. E aparente derrota, cabendo dentro dessa observação, que sempre parece que Deus está perdendo. Sempre tem essa aparência que Deus está perdendo. Ok? Então agora nós vamos falar sobre essas três manifestações, essas três formas diferentes de ver esse filho que vai nascer. Então nós terminamos domingo passado explicando um pouquinho quem é esse filho, o que é esse filho que a mulher dá à luz. Na verdade é a própria, assim, ela é a igreja e o filho é a igreja. Mas por que a diferenciação? Por que tudo não é uma coisa só? Né? Então, não temos muitos dados, existem opiniões diferentes sobre isso, mas queremos olhar essas três figuras que tem no livro de Apocalipse para a gente poder entender um pouco melhor o que Deus está esperando. E o ponto principal, tem muitas coisas que a gente não sabe, mas o ponto principal é: Deus tem um alvo na história. Se você for olhar lá na frente, qual que é o alvo de Deus? O alvo dele é trazer o reino para a terra, o alvo dele é ter uma casa com o homem para ele morar eternamente, o alvo dele é casar. Tem várias maneiras de falar sobre esse alvo final de Deus. E uma das coisas que eu gosto de mostrar, assim, se Deus, é todo poderoso, todo onisciente, ele sabe de todas as coisas, e ele é um Deus que não começa projetos, né? O próprio Jesus falou assim: você vai construir um prédio, você vai fazer uma construção, não comece se você não tem condições de terminar. Lembra dessa parábola? Ele falou assim: não comece, ou se você for para a batalha, não tem um exército que vai enfrentar, que vai conseguir enfrentar, não vá para a batalha. Se ele disse isso, você pode imaginar Deus começando um projeto na terra que ele não vai ser capaz de terminar? Vocês conseguem imaginar isso? Então, tudo que Deus projetou, eu quero que vocês, tem versículos que falam isso, mas eu estou colocando nas minhas palavras. Tudo que Deus projetou, ele vai terminar. É uma afirmação simples, mas é uma coisa que tem muitas implicações. Por quê?
Porque tudo que Deus planejou no jardim do Éden, Ele vai levar até o final. Se Ele tinha a ideia de fazer um jardim, toda a criação em harmonia, de repente você assim, não tem mais jardim do Éden, nós vamos embora para o céu tem ruas de ouro, mas cadê o jardim? Tem que ter o jardim, tem cidade, mas tem jardim. Vocês não gostam de cidade? Gostam de jardim? Vai ter jardim. Vocês não gostam muito de mato, quer cidade? Tem cidade também. Então, tem cidade e tem jardim no final, está tudo junto. Mas tudo que Deus projetou, Ele vai terminar, ok? Estamos combinados nisso? É uma forma simples de entender o plano de Deus. Ele não vai se dar por vencido. Ele não vai dizer, realmente eu tinha uma ideia muito boa. Pena que o homem estragou, pena que Satanás estragou. Você imagina Deus sentado assim no canto, fala assim, bom, eu vou ter que começar outro plano porque esse não deu certo. Gente, vamos acreditar mais em Deus, vamos acreditar mais no plano dele. O que ele planejou, ele vai terminar, ok? Então, eu quero agora que vocês pensem, esse é o plano final de Deus. Eu falo final assim, em relação a nós, em relação a essa era, porque Deus tem planos que não tem fim também, né? Então não tem uma coisa final. Mas em relação ao plano que Deus mostra dentro do tempo, dessa era que nós estamos vivendo, né? Deus tem um objetivo, Ele tem um plano para chegar, Ele está procurando, Ele faz tudo para chegar àquele plano, aquele objetivo. Agora, antes que a segunda vinda possa inaugurar, porque na verdade o momento da segunda vinda não é o final, ok? Não é o final, é a inauguração, assim como a primeira vinda foi a inauguração do reino na terra, a segunda vinda, na verdade, é a inauguração da finalização do projeto, né? É o começo do fim. Então, é quando Jesus volta, ainda tem um milênio, tem um monte de coisa que ele vai fazer junto com o seu povo para renovar a terra. Então, não é assim, Jesus voltou e passou uma vara mágica, que ele podia fazer isso se ele quisesse, mas ele não vai fazer isso, ele vai fazer as coisas junto com quem se habilitar. Esse é o convite nosso aqui, né? É o convite para nós. Nós podemos fazer parte desse plano de Deus de renovar todas as coisas. Não é fantástico? É criatividade, é restauração, é reconciliação, é união, é tudo que faz parte do reino de Deus, e a volta dele vai pôr em ação todas as coisas que precisam acontecer para que, 1 Coríntios 15, ele possa colocar todas as coisas debaixo dos pés, finalizar todas as coisas, trazer tudo em sujeição a ele, e quando o Filho fizer isso, ele vai entregar tudo ao Pai. Então, esse é o final da história. Mas, para que a segunda vinda possa iniciar tudo isso, né, porque aí a nossa pergunta é assim, Jesus, o senhor está esperando o quê? Volte logo e comece esse processo, não vamos perder mais tempo. Aí que vem a parte que nos interessa agora. Antes que ele venha, eu li isso domingo passado, em Atos 3, Pedro falando, antes que Jesus possa voltar, e ele está com aquela corda, segurando assim, né, querendo entrar, querendo voltar, querendo vir para receber a noiva e começar, ele está ansioso, ele está querendo vir, mas os céus retêm, seguram Jesus, porque alguma coisa precisa acontecer antes, e é nesse ponto que nós estamos aqui. Então, o que precisa acontecer antes? Dentro do contexto que nós estamos estudando aqui, precisa ter a mulher preparada, pronta para conceber, gerar e dar à luz. Mas aqui nós já estamos olhando para o filho. Então hoje a nossa atenção é nisso aqui. Quem é o filho que vai nascer? Quem é o filho que Deus quer que nasça antes de Jesus voltar? Quem é esse filho
que precisa voltar, precisa nascer para Jesus poder voltar. Então, falamos superficialmente, né, assim, rapidamente no domingo passado. Então, agora nós queremos ver bem depressa que realmente o que nós vamos fazer aqui não é um estudo muito profundo, mas queremos dar uma olhada nessas três figuras. O filho varão, se você quiser colocar aqui, né, só para ter a referência, né, o filho varão, então aparece em Apocalipse 12, esse capítulo 12, versículo 5, né, que nasce o filho varão. As duas testemunhas que aparecem, nós já estudamos um pouco sobre isso com o ministério de Elias, né? As duas testemunhas em Apocalipse aparecem no capítulo 11, de 3 em diante, né? As duas testemunhas. E os 144.000, que aparecem duas vezes no livro de Apocalipse, no capítulo 7 e no capítulo 14. Então, essas três figuras mostram aspectos, para mim, mostram aspectos diferentes do mesmo grupo, é a mesma coisa. Quem que é esse filho varão? Não é uma pessoa só, é coletivo. Aí nós temos uma outra figura, duas testemunhas. Também tem muita gente assim, gente que eu respeito muito, então eles podem estar certos e eu posso estar errado. Mas muitas pessoas pensam que essas duas testemunhas são duas pessoas. Mas dentro disso que a gente está vendo, que Deus está formando uma coisa coletiva dentro do corpo da igreja, eu penso que não são duas pessoas. Eu penso que, assim como o filho varão representa um grupo de pessoas que na verdade fazem parte da própria igreja, as duas testemunhas também. E os 144.000, tem pessoas, inclusive o nosso querido irmão Asher, né, que pensam que é um grupo literal, 144.000. Também ele pensa que são judeus, messiânicos, e que eles calculam que tem em torno de 15.000 judeus messiânicos hoje, né? Aliás, assim, esse número eles estão falando há muito tempo, né? Deve ter pelo menos 15.200, mesmo que multiplique pouquinho, né? Mas né, deve ter um pouquinho mais, mas o número é discutível, né? Assim, ninguém tem uma estatística exata, né, sobre isso. O filho do Asher, ele acha que não tem nem 15.000, acho que são menos, né? Mas enfim, ele pensa que esse número precisa alcançar 144.000 em Israel para Jesus poder voltar. É uma interpretação possível, tá? Então são diferentes interpretações, mas eu quero falar um pouquinho sobre cada um. Muitos textos e muitas figuras na Bíblia, a gente não precisa brigar. Eu acho que é isso, não é isso. Às vezes são as duas coisas, ou até três coisas. Assim, a palavra de Deus é muito rica, ela não é limitada, muitas profecias já se cumpriram. Tem gente que fala assim, não, o livro de Apocalipse quase foi cumprido inteirinho, falta pouca coisa para se cumprir. É verdade, tem muita coisa que você pode estudar nas Escrituras, muitas profecias que você pode dizer, não, mas isso aqui já aconteceu. Então não vai acontecer mais? Vai acontecer, porque profecias têm 2, 3 cumprimentos às vezes. Então, o que eu quero dizer é, o que eu estou oferecendo não é a única explicação e ela não exclui outras interpretações, ok? Então, não precisa ficar assim, se de repente você ouvir uma outra, você, nossa, mas qual que está certo? Pode ser que a gente tem que analisar tudo e colocar diante de Deus, e pode ser que mais de uma interpretação seja válida. Mas eu creio que o que eu vou mostrar aqui, seja a única ou a possível explicação ou não, são princípios válidos para a gente entender o que Deus quer na Terra hoje, porque não são só esses textos que falam disso. Então, só queria que vocês pegassem a ideia central, porque eu não vou poder ficar realmente estudando cada um desses aqui em profundidade. Não que eu tenha tanto conhecimento sobre isso, mas é lógico que se a gente fosse aprofundar e ficar bastante tempo, poderíamos ficar
aulas em cima de cada um desses temas. Eu só queria que vocês tivessem uma visão melhor de quem é o filho que Deus quer que nasça, que Deus está esperando. Deus, o ponto principal, gente, é o seguinte: Jesus veio à Terra, sabemos um pouco sobre a história da encarnação, a história de Jesus vir à Terra. Estamos nesse mês de dezembro, o Natal é tão desvirtuado, tão fora do contexto real, mas a encarnação é uma história tão maravilhosa, até assim, você pode discutir se, permita-me só esse pequeno desvio, né, sobre o Natal. Você pode discutir se 25 de dezembro é o nascimento ou a época, né? O dia, claro, ninguém vai dizer que é exatamente o dia, mas existem pessoas que estudam e chegam à conclusão que nem foi em dezembro, não foi nessa época do ano, porque seria muito frio lá e não poderia ter acontecido aquela cena dos pastores no campo, etc. Tem vários argumentos para dizer, não foi nem em dezembro. Mas, gente, não tem importância, ninguém sabe o dia. Se vamos celebrar o dia dele no dia 25 de dezembro, eu não tenho problema nenhum com isso. O problema não é a data. Tem muita gente que fica focando em coisas que são bobagens, né? Como que é realmente a pronúncia correta do nome Jesus em hebraico? Senhor, eu até gostaria de saber. Seria chique eu falar assim, o nome de Jesus como é realmente. Mas isso vai me salvar? Não vai me salvar. Isso não vai nem me tornar mais santo. Isso não vai nem fazer com que eu seja mais queridinho de Jesus, porque eu estou falando o nome dele certo. Né? Isso não, entende? O dia 25 de dezembro não é o dia certo, nós temos que celebrar em outra data. Jesus não está preocupado com a data. Agora, se nós vamos celebrar o nascimento dele, a encarnação, isso sim, isso é maravilhoso, amém? Mas vamos tirar um pouco das outras coisas e vamos celebrar Jesus, amém? Vamos celebrar Jesus, vamos tirar todas as outras coisas que não tem nada a ver com Jesus. Você sabe que eu não vou nem ficar fazendo listas, mas vamos tirar um pouco, não que nenhuma dessas coisas seja pecado em si, mas vamos focar no que é mais importante, amém? Então, Jesus nasceu, ele veio como Deus em carne, e ele fez uma obra na cruz para nos salvar, mas eu quero começar, antes de falar desse primeiro aqui, leiam comigo, acho que é um texto que muita gente conhece, mas está em Isaías 53. Eu queria que vocês, antes de falar sobre essas manifestações, eu queria que vocês pegassem essa ideia de que, se não chegar ao ponto que Deus quer, é tudo em vão. É uma coisa impensável, não existe essa possibilidade. Jesus morrer na cruz e fazer uma parte da obra dele tem valor, a outra parte não chega, não tem essa possibilidade. Mas vamos supor que fosse possível. Jesus morreu na cruz, foi feito isso, ele comprou nossa salvação, nós vamos morar com Jesus no céu eternamente, nessa ideia que a gente sempre tem. Mas isso que Deus queria fazer na terra não acontece. Eu queria que vocês entendessem que isso torna a obra de Jesus em vão. Mas não é em vão, foi muita gente para o céu. Mas olha só o que fala em Isaías 53. Assim, Isaías 53 é um capítulo inteirinho sobre Jesus, sobre o sofrimento de Jesus. Não tem muitas passagens no Velho Testamento que falam muito especificamente sobre a primeira vinda. A maioria das profecias messiânicas no Velho Testamento, às vezes falam alguma coisa da primeira vinda, mas já
chegam na segunda vinda, porque na profecia eles viam esse resultado final. Eles estavam olhando mais para o resultado final do que para a parte intermediária. Por isso que os judeus não entenderam muito a primeira vinda de Jesus. Agora, esse capítulo 53 é uma das poucas passagens no Velho Testamento que fala muito especificamente dessa primeira vinda, do sofrimento, da fraqueza, da dor que Jesus passou na sua primeira vinda. Então é uma passagem muito importante. Mas olha só, assim, sem querer falar muito assim do resto do contexto, eu quero que vocês vejam o versículo 11. Não, vamos conversar no versículo 10. Todavia, ao Senhor, falando de Deus, Pai, ao Senhor, esse aqui é uma frase, se você parar para pensar, esse aqui é duro de entender que isso realmente seja verdade. Nós estamos falando sobre pai e filho. E o texto afirma que ao Senhor agradou moê-lo. Moer quem? O filho. Porque descreveu tudo, no capítulo está descrevendo o sofrimento, a dor, ele ser contado com os pecadores, ele carregar todos os nossos pecados. E aí fala, ao Senhor agradou moê-lo. Como que o pai pode ter prazer em mandar o filho para sofrer? Como pode ser isso? Porque ele e o filho juntos, eles estão unidos nesse propósito. Eles têm um grande propósito, que a vinda dele, o sofrimento, vai trazer um resultado. E é esse resultado que eu queria que vocês vissem aqui comigo. Esse texto forma uma base para a gente entender que precisa ter uma mulher gloriosa para que ela possa dar à luz um filho. O que é esse filho? Esse filho, na verdade, é a própria igreja. É a mulher que é Israel, é a igreja nas figuras, mas ela dando à luz os filhos. Mas quem são os filhos? São parte da igreja. Mas qual que é a diferença? Por que fala mulher e filho? Por que não é só a mulher? Porque é Deus preparando, formando algo dentro da mulher, que é o propósito de Deus. Ele precisa ver o final do propósito dele, senão tudo que ele sofreu. Vocês podem imaginar, que exemplo que eu posso dar? Um artista passando horas e horas, né? Tem aquelas histórias, eu não vou lembrar do tempo, né? Mas Miguel Ângelo, parece que ele trabalhava anos, né? Anos fazendo aquelas pinturas famosas, esculturas. Era coisa assim. A gente tem exemplos em Ouro Preto no Brasil, né? O Aleijadinho passava anos também. Assim, imagine alguém passar anos e chegar ao fim e não ser o que ele queria. Vocês conseguem imaginar isso? E quantas vezes nós, humanos, nós passamos por isso. Preparamos, fazemos cursos, fazemos empresas, fazemos obras nossas e chegamos ao fim e falamos assim, não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Não saiu o que eu queria. Eu não consegui produzir o que estava na minha mente. Eu tinha uma visão, eu tinha algo, eu não consegui produzir. Vocês podem imaginar, Deus, Ele não vai chegar nisso, mas eu quero que vocês sintam o drama, porque ao Senhor agradou moê-lo. Por quê? Porque, como dizem em Hebreus 12, diz, Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, ele sofreu todas as coisas. Então, por causa da alegria final, por causa da esperança de ter um filho, a mulher passa por dores de parto. E quando nasce o filho, ela esquece da dor. É como se não tivesse existido, porque
é tão maravilhoso o teu filho. Então, eu queria, isso é o que nós estamos pensando, não é uma coisa, isso aqui não é uma curiosidade escatológica, gente. Isso aqui é Deus preparando toda a história para chegar nesse ponto. Toda a história existe para chegar nesse ponto aqui. E aí diz o seguinte, então, versículo 10 fala isso, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Então, o que Deus queria, o que Jesus quer? Ele quer ver a posteridade, ele quer ver uma descendência, ele quer ver um filho nascer. Verá a posteridade, prolongará seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Agora a outra frase, as duas expressões que eu queria que vocês notassem agradou a Deus moer Jesus por causa do resultado final. E versículo 11, ele verá, agora está falando do filho, porque quem sofreu na carne? Jesus. Ele verá o trabalho, a dor de parto, o sofrimento de sua alma e ficará satisfeito. Eu não sei se vocês sabem, esses textos podem ter inspirado milhares, milhões de pessoas na história. O que a gente conhece é uma história muito famosa dos morávios. Tem uma história muito bonita, né? Nós temos o livreto que fala sangue e fogo, mas foram pessoas que estavam fugindo da perseguição no século XVIII e se ajuntaram, né, numa grande propriedade do conde Zinzendorf. Estavam, apesar de todos terem uma coisa em comum, que todos estavam sendo perseguidos, estavam fugindo da perseguição, eles eram de igrejas e doutrinas diferentes e ficavam brigando. Bonito, né? Fugindo da perseguição, acharam um abrigo ali e ficaram brigando por causa das diferenças. E houve uma visitação de Deus. Eles celebraram a ceia do Senhor, tiveram uma visão do Cristo e do quanto que Ele sofreu por eles, esqueceram de todas as divisões, se tornaram um só em Cristo, e dali nasceu uma visão missionária. Eles foram para muitos lugares no mundo, muitos deles morreram, muitos deles não viram o resultado final do seu trabalho, mas o que motivava essas pessoas com muitas dificuldades, hoje se a gente pensa, eu vou ser missionário, a gente vai de avião, a gente geralmente prepara, eu não estou dizendo que ninguém sofre, mas muitas vezes no campo missionário você até arruma um lugar bem gostoso para você ficar. Gente, naquela época não era assim não. Às vezes, olha, teve gente que morreu a caminho, nem chegava lá, de tão difícil que era a viagem. Alguns desses morávios trabalharam junto com escravos no Caribe, plantando cana-de-açúcar, sentindo a dor deles junto com eles, pegavam doenças, morriam. O que motivava essas pessoas? Esse versículo. Eles falavam assim: o Cordeiro precisa ver o resultado do seu trabalho e ficar satisfeito. É uma coisa, uma história muito assim, interessante e inspiradora sobre esse texto. Ok. Então, o que eu quero dizer? Que tudo que Jesus fez para nos resgatar, Ele fez para chegar a um resultado. E esse resultado não é apenas, não que isso seja pouca coisa, mas esse resultado não é só para nos tirar do inferno e levar para o céu. A visão que os morávios aparentemente tinham era mais isso aí. O trabalho de Jesus, que Ele sofreu e precisa ver o resultado do trabalho dele,
é ganhar as almas para o reino. Isso é lógico, isso é essencial, é o primeiro passo. Mas eu estou querendo dizer que esse trabalho que ele sofreu na cruz e que ele está procurando produzir um resultado, não é só nos levar daqui para o céu, mas aqui na terra algo precisa acontecer para a segunda vinda colocar em movimento tudo que Deus planeja fazer. Então, o filho que Deus está esperando é esse filho que nós queremos descrever um pouquinho agora. Só para a gente pegar um pouquinho a ideia. O que Deus espera? Ele morreu para gerar a igreja. A igreja é o corpo, a igreja é a noiva, a igreja é o povo dele. Mas por que a igreja, a mulher, precisa ter um filho? Porque essa obra que Jesus fez, ela tem uma outra parte para ser completada. E nós estamos vivendo nessa época, na época dos moráveis, em outros séculos, eu acho que nem dava para eles pensarem sobre isso, porque eles tinham uma outra parte para resolver antes. Mas agora nós estamos nessa época em que Deus está querendo chegar nesse ponto. Está na hora de nascer o filho, está na hora de Jesus voltar, precisa acontecer alguma coisa. Então, vamos falar sobre cada um. Filho varão, vamos lá. Efésios. Efésios capítulo 4. Eu já citei para vocês em Efésios 2, onde fala que de judeus e gentios, dos povos separados, Deus fez dos dois um novo homem. Então, nós já vemos em Efésios 2 essa figura do filho, do homem. O que é esse homem? Por que essa figura de um filho varão, um filho masculino, um filho que mas ele vai reger as nações? Por que essa figura? Agora em Efésios 4 quero mostrar como ele mostra esse filho que Deus está esperando para que ele veja o fruto do trabalho penoso dele e fique satisfeito. Ele não vai ficar satisfeito, assim como Efésios é cheio disso. Efésios é um livro que tem revelações muito elevadas, fala da noiva. Jesus vai ficar satisfeito com qualquer noiva? Ele vai ficar satisfeito, né? Assim, nós somos quaisquer pessoas, então, né, ele vai nos aceitar. Nós somos quaisquer pessoas, ele nos aceita. Mas essas pessoas que somos nós, elas precisam ser aperfeiçoadas, lavadas, né? Efésios 5 fala assim, tem que ser uma noiva gloriosa, sem defeito. Então, ele pega qualquer pessoa como nós, mas ele vai aperfeiçoar, a obra dele precisa chegar a esse ponto. Então, Efésios 4, ele fala o seguinte, versículo 11, fala dos 5 ministérios que ele colocou na igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para, versículo 12, aperfeiçoar os santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que, então aqui Paulo está mostrando lá na frente, o que Deus espera dessa igreja, o que precisa acontecer. O alvo de Jesus para ele poder voltar, não é só que muitas pessoas sejam salvas, isso faz parte, é o primeiro passo, mas muitas pessoas salvas, os ministérios operando dentro dessa igreja, aperfeiçoando os santos, preparando os santos para funcionar como ele quer, até que, versículo 13 nos mostra até onde ele quer chegar. Até onde Jesus quer chegar no tempo presente? Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. A minha tradução aqui fala a perfeita varonilidade.
Essas palavras, assim, às vezes você lê, você nem... varonilidade, tem alguma coisa com varão, assim, mas tem uma outra tradução, não sei se é século XXI, fala assim, homem feito, homem maduro. Então, o que ele está querendo dizer? E aí ele até segue no versículo 14, para que não sejamos mais meninos, né? Então, o que ele está querendo dizer? Maduro, maturidade. Então, o que é o filho varão? O filho varão é a igreja, mas é a igreja chegando à maturidade. A igreja chegando à maturidade. Então, a igreja sofre dores de parto para que ela mesma seja mais perfeita, mais madura, né? Então, eu estou enfatizando isso porque é fácil e faz parte da interpretação você pensar, não, é que sim, a igreja, a mulher, a igreja toda, mas do seio da igreja, do meio da igreja, vai surgir um grupo seleto, um grupo separado. Tem alguma coisa a ver com isso, mas eu não estou querendo enfatizar muito isso porque você pode ficar muito propenso a pensar assim, bom, eu não preciso estar nesse grupo, eu posso estar na igreja e está bom, né? E não é essa ideia que nós temos nas Escrituras, não tem essa escolha. Ah, você vai fazer parte da elite? Você vai fazer parte daquele grupo melhor? Ou você vai ficar... Gente, a igreja vestida do sol, ela já é aquilo que Deus está querendo. E ela produz, a igreja que chega nesse ponto de maturidade, ela vai produzir do meio dela o filho varão. E o que é o filho varão? É nós, a imagem de Jesus. O que é ser maduro? É ser um homem forte, maduro, semelhante a Cristo. Rapidamente, né, aqui fala assim, então a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso não é o que Deus promete para mim individualmente, isso é o que Deus promete para a igreja, para o seu corpo. A plenitude não é para uma pessoa, a plenitude é para a sua igreja, ok? E o texto continua, mas eu só queria chamar essa atenção para essas expressões. Um outro texto que eu queria que vocês vissem rapidinho, Colossenses 1, versículo 24 em diante. Agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, eu queria que vocês vissem isso. Olha, Paulo é um apóstolo, ele é um dos 5 ministérios, como nós vimos em Efésios. Deus deu os ministérios para que os ministérios pudessem aperfeiçoar a igreja, para que a igreja pudesse dar à luz um filho. Mas os ministérios são a igreja. Eles estão fortalecendo a igreja, e a igreja gera, por ação dos ministérios, um filho que faz parte da igreja, que é do seio dela, assim, faz parte dela, são pessoas da igreja. Então, sem pensar muito assim em separação, eu só queria que vocês vissem mais essa questão de etapas, ministérios sendo usados por Deus. Paulo está falando assim, aqui em Colossenses ele fala, eu estou completando, olha que palavra forte, tem alguma coisa a ser feita além do sofrimento de Jesus? Mas ele diz, eu padeço por vós e completo o que falta. O que falta? Não, Jesus fez uma obra completa, mas em nós essa obra completa começa a ser vivenciada, começa a ser encarnada. Nós começamos a sofrer uns pelos outros. Em Gálatas 4, só citando, já citei isso uma vez, sobre dores de parto, Paulo tinha sofrido para que os gálatas pudessem ouvir o evangelho. Mas depois que eles ouviram, se converteram, eles começaram a se afastar da pureza. E Paulo fala assim,
Parece que eu estou tendo dores de parto de novo. Vocês já nasceram e eu estou tendo dores de parto de novo. Que coisa estranha. Gálatas 4,19, ele fala assim: meus filhos, quer dizer, eu já sofri dores de parto para vocês nascerem. Meus filhos, por quem eu sofro de novo dores de parto. Para quê? Para Cristo ser formado em vós. E é isso que ele está dizendo aqui. Eu padeço na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Mas Paulo, você está onde nessa história? Você faz parte do corpo. Você entende como é que é? Ele faz parte da igreja, mas ele sofre porque é o Espírito de Cristo nele, que sofre para que a igreja possa ser a igreja que Deus quer, para que a igreja também possa sofrer junto com ele e gerar o filho que Deus quer. Então vocês viram que Jesus, lá em Isaías 53, Jesus, ele sofreu, mas ele já olha lá para o fim, ele sabe que vale a pena, mas o que ele sofreu para ele ficar satisfeito, como os morávios queriam, nós precisamos ir aos confins da terra, porque o sofrimento de Jesus não pode ser em vão. Ele tem que ver o fruto da dor dele e ele tem que ficar satisfeito. E nosso coração hoje, irmãos, nós temos essa mesma dor, devemos ter a mesma dor, para que Cristo seja apresentado a todas as nações da terra. Isso continua, mas existe uma outra dor que faz parte, que é essa que Paulo está falando. Eu sofro dores pela igreja. Paulo, para de sofrer para a igreja, sofra pelos do mundo. Não, ele sofre pela igreja, porque a igreja ainda não tem Cristo formado. Então, versículo 21, eu fui feito seu ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, agora foi manifesto aos seus santos. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Esse é o mistério, Cristo ser formado em nós, a esperança da glória. E como que é isso? Cristo está em nós. Eu aceitei Jesus, eu tenho Cristo. Mas Paulo não estava falando, esse é o começo, mas tem mais. A ele anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito. Aqui ele está falando sobre o individual, mas é a mesma coisa que ele falou em Efésios. O homem, esse filho varão, é a perfeição, é o aperfeiçoamento da igreja, chegando à estatura daquilo que Deus quer, ok? Então, acho que é mais ou menos isso que eu queria que vocês vissem, sim, quem é o filho varão. O filho varão é a igreja chegando à maturidade, é a igreja chegando à estatura, chegando a ser semelhante a Jesus. Ok, as duas testemunhas, eu não vou ficar muito, nós estudamos, já faz alguns meses, né? Mas estudamos em relação a Elias, mas vamos lá, Apocalipse 11, vamos só ver como é que fala aqui. Eu quero que vocês vejam o significado, né? É o mesmo grupo, eu creio, o mesmo grupo, só que visto de uma forma um pouquinho diferente, um outro lado. O filho varão está mostrando assim, a maturidade, sermos transformados à imagem de Jesus. Eu queria só lembrar uma figura aqui, antes de passar para as duas testemunhas. Todo mundo sabe, assim, gente que nunca leu a Bíblia sabe dessa história, né? Davi e Golias, né? Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Então, a história de Davi e Golias é assim: tinha o exército dos filisteus,
que já dominavam quase toda a terra de Israel. É mais ou menos uma figura da situação hoje, que Israel está ali, mas está meio escravizado, né, pelos filisteus. E lá tem esse gigante que é Golias, que está desafiando. Em vez de fazer uma batalha entre os dois exércitos, a proposta deles é a seguinte: nós temos o cara, Golias, agora vocês achem o cara de vocês para lutar contra Golias, e quem ganhar, o outro é vencido, né? Não precisa nem ter a batalha, é só a batalha entre os dois representantes, né? E de uma certa forma isso representa a batalha entre Jesus e Satanás, né? Davi e Golias. Mas em outro sentido, eu só queria lembrar desse contexto para pensar: o filho varão, ele é semelhante a Jesus, mas ele não é aparente, ele não é grandalhão como Golias, né? Mas ele é como Davi, ele foi preparado por Deus, e ele não é assim, nesse sentido que você percebe que o filho varão, as duas testemunhas, os 144.000, podem não representar toda a igreja nesse sentido. Então eu queria mostrar assim: é a igreja, sai da igreja, é produzido pela igreja, mas tem um sentido em que faz parte, mas é diferente, né? Assim, ele é como um Davi que representa a igreja, né? Então Davi luta contra Golias, não para ele ser melhor do que ninguém, mas para garantir uma vitória em favor de toda a nação. Assim como Jesus garantiu a vitória em favor de todos nós, Deus está preparando guerreiros, Deus está preparando pessoas para enfrentar Satanás no tempo do fim. Ok. Então, as duas testemunhas, Apocalipse 11, versículo 3, fala dessas duas testemunhas que profetizam por 1260 dias. Então fala desse tempo do fim, de 3 anos e meio. Eu vou só ter que citar algumas coisas aqui, porque senão não vai dar tempo. Mas essas duas testemunhas, elas aparecem no Velho Testamento, em Zacarias 4, como duas oliveiras. Duas oliveiras. A oliveira produz azeitonas. Azeitonas produzem azeite. Azeite é o combustível do candelabro, ok? Então, elas são as duas lá em Zacarias 4, e ele faz referência, versículo 4. Estas são as duas oliveiras. Ele está fazendo referência à visão de Zacarias. Na visão de Zacarias, essas duas oliveiras, elas produzem o azeite que faz o candelabro brilhar. O candelabro, figura da igreja. O azeite é o Espírito Santo, é aquilo que faz a igreja dar luz, né? Então aqui você vê as duas testemunhas como um ministério que sustenta a igreja, faz a igreja brilhar, faz a igreja ter vida. Então elas preparam para a segunda vinda, porque elas estão sustentando a igreja. Mas o mais importante que eu queria que vocês vissem agora é que são elas que dão testemunho. Elas trazem um testemunho para toda a terra. Nosso tempo está acabando, eu não vou conseguir falar sobre os 144.000, mas vamos só ler 2 textos aqui sobre o testemunho que elas dão. Antes de sair de Apocalipse, lembra assim que elas têm, as duas testemunhas, elas têm poder sobre as nações, elas falam como Moisés e Elias falavam com reis, com governantes, né? Elas têm poder para fechar o céu, elas têm poder para transformar água em sangue, têm poder para queimar as pessoas que querem vir destruí-las. Então é um testemunho de poder. A palavra, elas são duas testemunhas
Testemunha é uma pessoa que fala, uma pessoa que relata. Jesus veio para dar testemunho do Pai. Então, isso é assim, esse fato, acho que nós vamos ter que retomar isso um pouquinho na próxima aula, mas esse fato de ser uma testemunha é muito importante no plano de Deus. Só para pensar sobre a segunda vinda, eu vou terminar, vamos ter que terminar, que nosso tempo acabou. Mateus 24, vamos ver o que Jesus fala sobre o tempo do fim aqui. Ele fala sobre engano, ele fala, Mateus 24 fala sobre várias coisas que acontecem no fim dos tempos. Ele fala sobre as dores de parto, né, as próprias coisas que acontecem nas perseguições e na natureza, são dores, mas são princípios das dores, porque precisa dar à luz, né, esse filho que Deus está esperando. Versículo 9, 24, 9. Então vos hão de entregar para serem atormentados, ele está falando com os discípulos, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso se cumpriu no tempo da perseguição da primeira igreja, mas vai se cumprir novamente, ok? Esse aqui é um exemplo de uma profecia que falava naquela, assim, que tinha uma relação com o que ia acontecer naquele tempo, mas tem uma relação com o que vai acontecer hoje também. Vai ter muitos, versículo 10, né? Muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, e odiarão uns aos outros. Olha só, na época que o amor da igreja precisa ser mais forte, ele está falando isso assim, no meio da igreja, vai ter traição, vai ter ódio uns dos outros, né? Porque ao mesmo tempo que Deus está aperfeiçoando o seu povo, muitos que são na verdade joio, né, não vão permanecer. Falsos profetas, no versículo 11, muita iniquidade, no versículo 12, o amor se esfriando, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, ou para dar testemunho a todas as nações. Gente, eu queria que vocês entendessem aqui o filho que Deus está esperando. Precisa nascer, porque se a igreja que recebeu Jesus, nós temos Jesus, Ele é a esperança da glória dentro de nós, mas Ele não se manifesta, não chega à maturidade, você consegue ver que é a obra do artista que não chegou ao fim? Se Jesus morreu na cruz, o Espírito Santo veio, nós temos a vida de Jesus, mas não se manifesta, não chega ao ponto que Deus quer, Deus não, nessa hipótese, Deus não ficaria frustrado? Não pode ser assim. Ele tem que ver o penoso trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Ele tem que olhar para a igreja e falar assim, essa igreja é a igreja que eu comprei e ela ficou perfeita, ela ficou gloriosa, ela chegou à maturidade. Amém? Então, tem que chegar nesse ponto. A segunda coisa aqui, das testemunhas, esse é um dos versículos mais claros da Bíblia inteira sobre o que precisa acontecer antes de Jesus voltar. É ou não é? É uma coisa assim muito clara. Ele fala especificamente, vai acontecer, ele fala assim, olha, vai ter falsos cristos, vai ter terremotos, mas isso é só o começo. Vai acontecer muitas outras coisas. Aí ele conta outras coisas, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Aí ele chega no versículo 14 e ele fala, mas este evangelho do reino, o evangelho que anuncia a vinda do reino de Deus, este evangelho precisa ser pregado em toda a terra, em todas as nações, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ele condiciona
Exatamente, tem que acontecer algo para que Jesus possa voltar. Agora, o testemunho está acontecendo, tem acontecido durante todos os séculos, né? A igreja tem testemunhado, às vezes menos, às vezes mais, mas nosso testemunho está muito fraco ainda. Ele fala de um evangelho do reino, e o que ele quer dizer aqui é que na justiça de Deus, para Jesus voltar e julgar todas as nações, não é isso que ele vai fazer? Jesus vai voltar e julgar todas as nações. Como que Jesus vai julgar as nações se elas não foram avisadas antes? Compreende a justiça de Deus? Tem que ter um testemunho de palavra e poder. Tem que ter o testemunho que fala em Apocalipse 11. Eles testemunharam. O que eles testemunharam? Eles mostraram como Deus é, eles mostraram a santidade de Deus, mostraram a ira de Deus contra o pecado. Eles deram uma chance para as nações. Para Jesus voltar, tem que ter um testemunho, mas não é qualquer testemunho. Por isso que ele fala, sempre a igreja tem que testemunhar, a igreja tem que estar testemunhando, mas no final ele fala de duas testemunhas que vão dar um testemunho completo, que vão dar um testemunho verdadeiro. Deus é muito justo, Ele não vai julgar as nações sem dar um testemunho antes. Amém? Então nós vamos pausar aqui, deixa tudo em pause, no domingo que vem a gente começa, quem sabe sem revisão, né? Desliga o pause e vamos continuar para ver se a gente chega até mais na frente aqui, né? Mas queremos entender melhor quais são esses aspectos, qual é esse filho que precisa nascer. Senhor, entregamos a Ti, Senhor, esta palavra, ó Deus, estamos procurando entender os Teus propósitos, estamos tentando entender, Senhor, qual é o fruto do Teu trabalho penoso, para que o Senhor possa realmente ficar satisfeito. A Tua palavra fala em Tessalonicenses que o Senhor vai voltar para ser admirado nos Teus santos, não envergonhado. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, para que essa obra possa ser acelerada. Por favor, Jesus, acelera a Tua obra em nossas vidas, Senhor, tirando aquilo que não Te agrada, tratando conosco, levando-nos a ser filhos maduros, transformados à Tua imagem, levando-nos, ó Deus, a estarmos prontos para dar esse testemunho. Senhor, esse testemunho precisa sair. O Senhor não é injusto, o Senhor não vai voltar para julgar a terra sem o testemunho ser dado, Senhor. Ó Deus, mas onde está? Onde está o testemunho e onde estão as testemunhas, Senhor? Quem vai falar essa palavra? Quem vai poder transmitir essa palavra que o Senhor quer dar? Não só uma palavra, mas o poder, os sinais, a manifestação, ó Deus, de quem o Senhor realmente é. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, prepara nossas vidas, Senhor, e guarda-nos nessa semana, em nome de Jesus. Amém.